Estou aqui com essa orquídea que está sendo cultivada no vaso de garrafa PET com reservatório. Olha só a qualidade do enraizamento dessa planta. Eu não sei nem como que eu vou conseguir tirar ela daqui. Olha só a qualidade das raízes. E eu decidi tirar ela daqui porque eu vi um probleminha aqui que está aparecendo muito com canela seca. Canela seca é uma doença que dá nos bulbos da orquídea, no rizoma. Olha só aqui embaixo, ó, tá vendo? Que tá meio marrom. Isso aí é um sintoma de canela seca. Canela seca é uma doença causada por um fungo e se a gente não tratar rapidamente, ó, ela vem por aqui, ó, vai acometendo todo o rizoma e ela vai subindo no bulbo até o momento em que toda a planta vai estar infectada. Já perdi recentemente uma planta por causa dessa doença que estava sendo cultivada nesse mesmo sistema. Por isso que eu decidi retirar essa planta daqui. Eu vou retirar, vou cortar a parte infectada e vou ver quantas mudas aqui eu consigo fazer dessa planta. Eu vou começar aqui tentando desgrudar. É até difícil achar um canto para começar de tanta raiz que tem. Notem que o bulbo mais novo, ele está começando a emitir as novas raízes. Esse é o momento certo, o momento exato de você fazer muda da orquídea. Como está bem complicado de tirar ela daqui e eu quero preservar essas raízes, eu vou cortar aqui do lado para ver se eu consigo tirar essa garrafa aqui e deixar as raízes no estado mais perfeito possível. Porque se você tem uma orquídea que a raiz dela cresce livre, normalmente quando você faz o replante, as raízes não morrem. Essa é uma informação até interessante. Porque se você tem uma orquídea que está crescendo dentro de um vaso, por exemplo, e você retira ela e decide por algum motivo colocar ela num cachepô ou num toquinho, por exemplo, as raízes delas vão crescer livre. Mas as raízes que se formaram dentro do vaso, depois que você mudar para o toquinho ou para o cachepô, normalmente elas morrem. Quase todas vão morrer. Por quê? Porque elas estavam adaptadas a um ambiente fechado. Elas não estavam adaptadas a receber luz, elas não estavam adaptadas a um ambiente mais seco, né, que é o ambiente livre. Então, quando você tira de um vaso, coloca no cachepô, todas aquelas raízes elas vão morrer e a planta vai emitir novas raízes. Mas quando você vai replantar uma orquídea que já tem as raízes crescendo no ambiente livre, significa que essas raízes já são adaptadas aí ao teu clima, ao clima do teu orquidário. Então você, quando vai replantar, é bom preservar o máximo possível, porque essas raízes não morrem. Mesmo as raízes que se quebram durante o replante é muito comum, nesse caso aqui que as raízes estão muito emaranhadas, é muito comum as raízes se quebrarem um pouco, mas mesmo essas raízes quebradas, elas conseguem aí se ramificar e criar novas raízes. Agora que eu tirei um pedaço aqui da garrafa, eu vou puxar aqui para ver se sai o restante da garrafa que ficou aqui dentro. Essa aguinha tá dessa cor aí, tá verde por causa que tem umas algas. Fica acumulando água aí embaixo e aí cria algas. A água fica dessa cor. E isso não prejudica em nada a orquídea. A raiz que cresce dentro dessa água ela já cresce adaptada a esse excesso de umidade. Pô, finalmente consegui tirar aqui. Olha só, ficou no formato da garrafa. Não sei como que eu vou fazer para tirar isso e colocar num cachepô. Pretendo cultivar ela no cachepô esfagno, mas eu não sei como que eu vou fazer aqui. Inevitavelmente eu vou ter que cortar algumas, porque provavelmente aqui vai dar mais de uma muda. Eu vou fazer um corte mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui que ela tem... Eu vou fazer o corte aqui porque ela tem duas frentes. Aqui está uma frente adormecida e aqui está outra frente que está ativa, né? Então vou fazer o corte aqui. Ela está bem resistente, ela está muito dura. Aí pronto, agora foi. Eu vou puxar aqui para ver se sai. Está muito emaranhado, olha só isso, gente. Eu vou ter que cortar, não tem jeito. Não tem como eu desprender essas raízes aí que ficaram. Tem até tem, mas ia demorar uma eternidade. Então já vou olhando aqui a parte do rizoma dela para ver se está tudo bem. Esse pontinho aí não é infecção de nada, é apenas um sujeirinho que caiu na hora que eu cortei as raízes. Então essa parte aqui da planta, esse corte, está totalmente saudável. Agora vamos ver aqui essa outra parte para ver como é que tá.
tirar ela de dentro desse substrato aqui, que já está bem antigo, olha só. O substrato que eu uso nesse sistema aqui de garrafa PET com reservatório é brita pura mesmo. Não tem nenhum outro substrato não, é só brita. O enraizamento aqui bem ainda forte, apesar desse que está dentro da garrafa ser um enraizamento muito antigo, ele ainda está totalmente vivo. Como a brita não decompõe, não é? Então nesse sistema a gente não enfrenta aí o problema da mudança de pH, como a gente enfrenta se você usar, por exemplo, mix, casca de pinos, esse tipo de substrato, porque esses substratos eles acabam se decompondo e mudando aí o pH, né? Normalmente fica mais ácido. Isso dificulta um pouco o crescimento da orquídea, das raízes das orquídeas, e com o tempo acaba matando as raízes da orquídea se você não fizer um replante. E no caso aqui com a brita isso não acontece. Ela está bem difícil de retirar daqui, as raízes estão muito fixas. Tem que ser na força bruta mesmo. Agora foi. E aqui nessa parte eu já estou vendo que está infectado. Vou fazer um outro corte aqui para ver se está muito profundo. Deixa eu mostrar aqui mais de perto, olha só. Ainda tem um pouco aqui da doença, mas eu acho que se eu fizer mais um corte aqui, dá para eliminar esse pedacinho aqui dessa doença e salvar esse corte. Ainda ficou aqui uns vestígios da doença, mas eu vou passar cola. Eu vou arriscar plantar ele com um pouco aí da doença ainda. Eu vou deixar ela separada para que não passe para as outras plantas. E assim que a primeira gema de brotação dessa planta aqui, dessa frente, começar a brotar, eu vou cortar esse bulbo traseiro para tentar impedir que a doença avance no rizoma. Mas isso não é uma coisa adequada a se fazer não, estou só arriscando aqui. E agora vamos ver como é que está a parte traseira. Essa é a parte aqui que eu acho que não dá para salvar, porque está muito infectada já pela canela seca. Olha só, tem um bulbo aqui atrás que está bem danificado aí pela doença. Eu já estou vendo aqui que tem um bulbo aqui da frente, ó, tá muito comprometido. Olha o estado que ele tá. Então provavelmente essa parte traseira aqui da planta já está toda perdida. Eu vou só fazer mais um corte aqui para ver se eu consigo salvar alguma coisa. Aqui infelizmente está infectado, já dá para ver aqui, ó, na pontinha, que está preto. Então não dá para salvar essa parte traseira. Esses outros bulbos aqui da frente já estão todos infectados, então também não dá para salvar. Então o que deu para salvar foi esses dois pedaços aqui, e depois eu vou replantá-los em cachepô.